Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade e em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio é aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Compartilhe o vídeo com seus amigos se você puder, deixa o like para ajudar na divulgação e por fim, comente aqui embaixo, isso é o mais importante, comente aqui embaixo. A gente está muito curioso para saber o que você pensa em relação aos assuntos que a gente vai comentar no vídeo de hoje, que é toda essa situação envolvendo o Douglas Costa. Você já sabe que existe um acordo que resta apenas a Juventus oficializar a rescisão de contrato para o Grêmio anunciar o Douglas Costa. Inclusive, a informação de outros amigos jornalistas aí é de que, inclusive, o Grêmio já está preparando o anúncio. Enfim, dito isso, a gente veio trazer outros detalhes aqui, como, por exemplo, ele ainda tem lesão? Quando que ele pode jogar? E toda essa situação envolvendo janela de transferências que muita gente ficou em dúvida em relação a ele pode vir agora, ele não pode vir agora, ele tem que esperar a janela abrir, enfim, a gente vai explicar pra você, beleza? Primeiro tópico do vídeo, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Hermann, concedeu entrevista hoje pela manhã à Rádio Grenal e falou, inclusive, muito sobre o Douglas Costa, sobre a situação de que o jogador teve que fazer um esforço muito grande, o Grêmio teve que fazer um esforço muito grande. Sobre alguns pontos principais aí da entrevista, o Marcos Hermann falou que demorou muito tempo para o Grêmio entrar nos trilhos economicamente, que o Grêmio vem fazendo investimentos. Ele citou, por exemplo, que na temporada passada, envolvendo todas as contratações, o Grêmio gastou aproximadamente 55 milhões de reais e que o Grêmio tinha muito desejo de contar com o Douglas Costa, mas para isso o Douglas teria que entrar num padrão brasileiro de salários. Isso é muito importante e o próprio Marcos Hermann disse que não se tratava do Douglas Costa ceder mais, e sim entrar num padrão que o futebol brasileiro pode pagar. Convenhamos, aqueles primeiros números lá atrás de 2,5 milhões eram altamente... Era muito arriscado, né, pagar 2,5 milhões para qualquer jogador hoje do futebol brasileiro. Então o Marcos Hermann foi bem direto nisso e falou que pro Douglas Costa chegar ao Grêmio teria que entrar num limite brasileiro, né, de salário. Marcos Hermann também destacou muito essa questão do Douglas Costa querer muito, que o próprio Douglas Costa falou para ele que teve proposta de outros centros, teve proposta de outros clubes do Brasil, mas que o desejo dele era vir ao Grêmio e que ele faria todo o possível para entrar dentro daquilo que o Grêmio pode pagar. Confirmou também que o contrato será de 2 anos e meio e confirmou também que terá cláusula de produtividade. Ou seja, esse salário que a gente tem informação aí, que todo mundo na verdade tem informação de 1,5 milhão, ele não é garantido, né? Vamos lembrar, tem uma parte que é um salário fixo e uma pequena parte, né, a minoria do salário do jogador, ela é relativa à produtividade, né? Produtividade, rendimento do jogador, enfim. Então, temos isso dito. Sobre essa questão da lesão, tá? Vocês devem lembrar que no dia 4 de maio a gente fez uma live, foi exatamente há 2 semanas atrás, quando começou a surgir pelo lado do Grêmio a informação de que o Grêmio estava pessimista em relação à negociação com o Douglas Costa e, inclusive, algumas pessoas disseram que a negociação estava encerrada. E a gente falou aqui que, pelo lado do jogador havia muito otimismo no acerto. E que as informações que a gente tinha era com uma pessoa próxima ao jogador que estava com ele na Alemanha, né? Uma questão próxima de forma geográfica. Então, esse é o ponto principal. Essa informação que a gente teve também foi com esta pessoa relacionada ao Douglas. E ela disse o seguinte, olha, o Douglas não tem lesão. O Douglas teve uma lesão depois da final do Mundial. Foi o último jogo que ele fez com a camisa do Bayern de Munique. Ele teve uma lesão, ele tratou, mas nos últimos tempos não é que ele estava lesionado. Ele estava se tratando, ele não estava sendo aproveitado no Bayern. O Bayern estava apenas esperando o contrato dele terminar para ele voltar para a Juventus. Então não havia, digamos assim, interesse de nenhuma das partes em seguir atuando. Então o Douglas ficou fazendo reforço muscular para evitar novas lesões, por exemplo. Ficou fazendo um trabalho funcional. Essa foi a palavra que disseram pra gente, que ele já tá fazendo um trabalho funcional e tá se preparando para esse retorno, né, digamos assim, ao futebol, ao retorno de fato a jogar num clube onde ele vai ter uma sequência de jogos e principalmente onde ele quer
jogar e que o Douglas nesse momento não tem lesão, que tá tudo certo. Se eu salvo engano, essa informação também foi trazida pelo JB, pelo João Batista Filho. Se eu, inclusive, eu tiver dito aí o jornalista errado, comente aqui embaixo. Mas se eu não me engano, essa informação foi trazida por ele. Então, a informação é essa. Outra informação bem importante, ele não tem lesão. Ele está fazendo um trabalho funcional, que é um trabalho de reforço muscular, enfim, tudo certo para que ele volte aí ao seu pleno da forma física. Outro ponto muito importante sobre janela de transferências. Vale lembrar que o Douglas Costa, ele ainda tem contrato com o Bayern, tá? O contrato dele com o Bayern se encerra agora no final do mês de maio, que são aí 24 horas, né, depois da última rodada do campeonato alemão, que se não me engano acontece no dia 23 de maio. Então, até dia 23 de maio, o Douglas Costa tem contrato com o Bayern. São mais 10 dias aí, mais uma semana, mas oficialmente ele ainda tem contrato. Ou seja, por mais que o Grêmio considere essa situação toda com a Juventus, principalmente, e ignore o Bayern de Munique nesse assunto, e vale lembrar que o Bayern já disse que não vai aproveitar o Douglas, que vai devolvê-lo à Juventus, existe essa situação. Ele tem ainda 10 dias de contrato com o Bayern. Existe a possibilidade de, assim que a Juventus oficializar a rescisão, o Douglas solicite também a rescisão do empréstimo, que seja por 4, 5, 6 dias, enfim, mas que ele solicite aí o fim do empréstimo e também, como ele já vai estar liberado pela Juventus, a situação não vai ser problema. Mas oficialmente hoje ele ainda tem contrato com o Bayern de Munique, ele está emprestado. Tá no Brasil, é verdade, por uma questão de lesão e tal, mas oficialmente ele ainda tem contrato com o Bayern. Sobre a questão de inscrição, tá? Se ele rescindir o contrato dele com a Juventus, o que é a situação mais provável e que deve acontecer, ele passa a ser um jogador livre, ou seja, ele não depende da janela de transferências estar aberta para vir ao Grêmio, ser anunciado pelo Grêmio, enfim. Ele passa a ser um jogador livre, ou seja, ele pode ser comprado, anunciado pelo Grêmio e regularizado no bid a qualquer momento, tá? Mas existe um ponto importante. Para a questão, por exemplo, da Copa Sul-Americana, o Douglas só poderá ser inscrito a partir da fase de oitavas de final se o Grêmio se classificar. Por quê? Durante a fase de grupos não tem possibilidade de modificação na lista de inscritos, né? Então você faz as trocas de uma fase para outra. Sobre a questão do Campeonato Gaúcho, obviamente ele não vai poder jogar, porque ele sequer foi anunciado, já temos as duas finais, então a situação do Campeonato Gaúcho nem vou falar para vocês. Mas a situação da Copa Sul-Americana, por exemplo, tá? Só a partir da próxima fase, a partir das oitavas de final. Ele precisa estar, tudo indica, né? O Grêmio trabalha com isso, que ele esteja anunciado pelo Grêmio e ele esteja vestindo a camisa do Grêmio pronto para jogar, provavelmente, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, acho que para a estreia contra o Ceará é mais difícil. Até porque existe uma questão também de ritmo de jogo, ele já está 4 meses sem jogar, por mais que esteja fazendo trabalho funcional, trabalho individual, não é a mesma coisa que fazer trabalho em campo, trabalho em conjunto, trabalho com o time. Então, acho que para 20 dias é difícil que ele jogue. Mas as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro ali, o Grêmio provavelmente já vai ter o Douglas caso ele seja anunciado, tá? Então, ele tem que estar inscrito, né, no bid, se eu não me engano, no dia 21, dia 22. Temos aí ainda 8 dias, ou seja, bastante tempo em termos de inscrição, é muito tempo, porque tem clubes que conseguem fazer essa inscrição em 9, 8 horas. Mas essa situação, o Douglas, ele só poderá ser inscrito na Copa Sul-Americana a partir das oitavas de final, tendo em vista que não há possibilidade de inscrição na fase de grupos agora, não há possibilidade de modificação na lista de inscritos, e para o Campeonato Brasileiro ele pode, muito provavelmente já vai estar inscrito a partir da primeira rodada. E detalhe, por ser um jogador livre, ele não tem a necessidade da janela estar aberta para ser anunciado, comprado, assinar contrato com o Grêmio e para poder ser regularizado no boletim informativo diário da CBF, beleza? Então, essas são as informações do vídeo de hoje. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, deixa o like para ajudar na divulgação, compartilhe o vídeo com seus amigos e principalmente comente aqui embaixo o que você pensa em relação à contratação do Douglas Costa, se você acha que outro jogador deve vir, enfim, fala aí pra gente que a gente tá curioso pra saber, beleza? Grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!